Olá, meu irmão, minha irmã, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja agora sobre você, sobre a sua casa e sobre toda a sua família. Hoje Deus colocou no meu coração uma mensagem muito séria e ao mesmo tempo cheia de amor. É uma palavra que tem o poder de mudar o seu dia e mudar a sua vida se você decidir abrir o seu coração e praticar o que vamos falar aqui. Eu quero falar com você sobre algo que quase ninguém gosta de encarar de verdade, sobre pecado, sobre sinceridade diante de Deus e sobre o caminho para ter as orações respondidas. Fique comigo até o fim desta oração, porque hoje o Espírito Santo quer te ensinar o caminho da restauração, do perdão e da intimidade verdadeira com Deus. Antes de qualquer coisa, eu quero que você escreva aí nos comentários: Senhor, hoje eu abro o meu coração diante de Ti. Isso é muito importante. Quando você escreve, você está colocando em palavras o que está acontecendo dentro da sua alma. Você está dando um passo de fé. Você está dizendo para Deus: eu não quero mais viver de aparência, eu quero viver na verdade. Agora respire fundo e venha comigo nessa reflexão guiada pelo Espírito Santo. Muitas vezes a gente tenta se mostrar forte diante de todo mundo e sem perceber começa a tentar fazer o mesmo com Deus. Tentamos explicar, justificar, arrumar desculpas para o que fizemos, como se Deus não soubesse exatamente o que se passa dentro de nós. O Deus que vê tudo, que conhece cada pensamento antes mesmo de chegar na nossa boca, já sabe de cada queda, de cada erro, de cada intenção. Mesmo assim, muitas vezes, ao invés de nos humilharmos e confessarmos, nós tentamos nos defender, tentamos culpar alguém, tentamos negociar com Deus. Isso não é novidade. Lá no começo de tudo, no Jardim do Éden, quando o homem caiu, a primeira reação não foi arrependimento, foi medo. Medo que levou Adão a se esconder e a se justificar. Deus perguntou: Adão, onde você está? Não porque ele não soubesse, mas para dar a oportunidade de Adão reconhecer o erro, abrir o coração, confessar. E qual foi a resposta? Eu ouvi a tua voz e tive medo e me escondi. Depois, quando Deus o confrontou, Adão não disse, eu pequei, ele disse. Em outras palavras, a culpa é da mulher, a culpa é de outra pessoa, foi ela que me fez cair. Perceba, desde o início, a humanidade tenta se esconder de Deus e transferir culpa. E até hoje, nós fazemos a mesma coisa. Culpamos o passado, culpamos a criação que tivemos, culpamos o governo, culpamos o patrão, culpamos o cônjuge, culpamos o contexto, culpamos o diabo e vamos empurrando a responsabilidade para todos os lados. Mas diante de Deus existe um único caminho que Ele honra. A sinceridade humilde de quem diz, Senhor, eu errei, eu pequei. Eu preciso ser perdoado, eu preciso ser transformado. Eu quero que você escreva agora nos comentários, em fé, eu assumo meus erros diante de Deus. Olha que forte. No mundo, muitas vezes, quem confessa um erro é punido. No reino de Deus, quem confessa de coração recebe perdão. No mundo, quem tenta se justificar parece mais esperto. Diante de Deus, quem se esconde continua doente por dentro. Deus não está procurando pessoas perfeitas. Ele está procurando corações quebrantados, sinceros e dependentes. Você talvez esteja se perguntando, mas o que isso tem a ver com minhas orações não serem respondidas? Tem tudo a ver. Muita gente ora, jejua, canta, participa de culto, faz campanhas, mas vive numa luta constante por dentro, porque nunca trata a raiz, nunca trata aquilo que está escondido no coração, nunca reconhece de verdade o pecado. E aí vem a frustração espiritual. Começa a parecer que Deus não escuta, que Deus está distante, que Deus não se importa. Mas hoje o Espírito Santo está te dizendo, eu quero agir na sua vida.
eu quero responder suas orações, eu quero mudar a sua história, mas eu preciso que você pare de se justificar e comece a se arrepender. Existe uma diferença gigantesca entre remorso e arrependimento. Remorso é quando a pessoa fica triste porque foi descoberta, porque perdeu alguma coisa, porque a consequência chegou. Ela fica mal com o resultado, mas não odeia o pecado. Muitas vezes até chora, mas continua amando aquilo que a afasta de Deus. Arrependimento é diferente. Arrependimento é quando a pessoa olha para Deus e diz: como eu pude magoar um Deus tão bom? Como eu pude entristecer o Espírito Santo? Eu não quero viver mais assim. O remorso afasta de Deus, o arrependimento empurra para perto de Deus. Um exemplo de remorso foi Judas. Ele sentiu peso, tentou devolver o dinheiro, mas não correu para os braços do Pai, correu para a morte. Um exemplo de arrependimento foi Pedro. Ele negou Jesus, chorou amargamente. Mas ao invés de fugir da presença de Deus, voltou para Jesus e foi restaurado. Quero que você escreva uma frase de fé: Senhor, dá-me um coração arrependido e não apenas arrependido por interesse. Quando Deus encontra um coração sincero, ele se move com graça e misericórdia. Outro exemplo poderoso é o rei Davi. A Bíblia o chama de homem segundo o coração de Deus. Mesmo assim, ele caiu feio, cometeu adultério, usou seu poder de forma errada, planejou a morte de um homem inocente. Por quase um ano, ele tentou continuar a vida como se nada tivesse acontecido. Mantinha a aparência, a rotina, a posição. Mas por dentro estava destruído. A alma dele gemia. O corpo sentia o peso. A consciência o acusava. Ele mesmo disse que seus ossos pareciam se consumir, que não tinha paz. Isso é o que o pecado não confessado faz. Vai roendo por dentro, vai tirando a alegria, vai apagando o brilho, vai matando a sensibilidade espiritual, até que Deus envia o profeta para confrontar Davi. Naquele momento, Davi podia fazer o que muitos fariam: negar, ameaçar, mandar prender o profeta, tentando calar a voz de Deus. Mas ele escolheu outro caminho, ele reconheceu, ele não colocou culpa em ninguém, ele não apontou para o passado, ele não justificou a situação. Ele simplesmente se dobrou diante de Deus e assumiu: eu pequei contra o Senhor. A partir dessa confissão sincera, Deus começou a restauração. Davi sofreu consequências, sim, mas recebeu perdão. Teve a comunhão restaurada, voltou para a presença de Deus. Você está percebendo o padrão? Deus não rejeita um coração que se humilha de verdade. Quero que você escreva agora: eu escolho a sinceridade com Deus. Talvez você tenha carregado culpas por anos. Talvez tenha áreas da sua vida que você nunca colocou completamente diante de Deus. Talvez tenha pecados que você até tentou varrer para debaixo do tapete espiritual. Continuou fazendo coisas para Deus, mas sem tratar o que precisava ser tratado. Deus te trouxe até aqui para te dizer: chega de fugir, chega de viver de aparência, chega de se esconder por trás de desculpas. Hoje é dia de restauração. Hoje é dia de tratar a raiz, hoje é dia de se aproximar de Deus pela porta certa. E qual é essa porta? É a confissão acompanhada de arrependimento. Confessar não é apenas informar a Deus o que ele já sabe. É concordar com ele, chamar o pecado pelo nome. Parar de colocar maquiagem espiritual no que está errado. Não é dizer: eu errei, mas eu pequei. Porém, eu fiz isso porque alguém fez aquilo. É dizer: Senhor, eu fiz o que é errado, é pecado, eu assumo, eu não quero continuar assim, eu preciso da tua graça para mudar. Agora, onde você estiver, se puder, coloque a mão sobre o seu coração. Vamos começar um momento de oração, de confissão e entrega. Senhor, meu Deus e Pai, neste momento nós nos colocamos na tua presença, não como pessoas perfeitas, não como pessoas que sabem tudo,
mas como filhos e filhas que reconhecem que precisam ser tratados. Nós entendemos hoje que não adianta tentar te enganar. O Senhor conhece cada pensamento, cada intenção, cada escolha, cada queda. Por isso, Pai, nós queremos te pedir, abre os nossos olhos espirituais para enxergar o que precisa ser confessado. Mostra-nos o pecado que ainda está escondido. Mostra-nos atitudes, hábitos, comportamentos, palavras e pensamentos que estão te entristecendo. Traz à memória agora situações que precisam ser tratadas, relacionamentos que precisam ser restaurados, pecados que precisam ser nomeados diante de ti. Se enquanto você ora, Deus te mostra alguém que você precisa liberar perdão ou alguma área onde você tem caído frequentemente, reconheça agora diante de Deus. Fale com Ele aí em silêncio. Conte a Ele o que você nunca contou. Abra o seu coração. Senhor, nós te pedimos. Perdoa-nos por todas as vezes em que tentamos usar a religião como escudo, como se participar de atividades espirituais substituísse um coração quebrantado. Perdoa quando tentamos compensar pecado com esforço. Perdoa quando fizemos promessas, votos, sacrifícios externos, mas não deixamos o Senhor tratar a raiz. Nós reconhecemos que não somos fortes o bastante para vencer o pecado sozinhos. Nós reconhecemos que sem Jesus nada podemos fazer. Nós reconhecemos que precisamos do Teu Espírito para dizer não ao que nos afasta de Ti. Eu oro agora por essa pessoa que está orando comigo, que talvez esteja há anos carregando uma culpa gigantesca, que talvez ache que não pode ser perdoada, que talvez pense que já passou do limite. Que o Espírito Santo entra agora nesse coração. Mostra a essa pessoa que na cruz o preço já foi pago, que o castigo que traz a paz já foi colocado sobre Jesus, que o sangue de Cristo é suficiente para perdoar pecados de ontem, de hoje e de amanhã. Quero que você escreva nos comentários com fé: o sangue de Jesus é suficiente para me perdoar. Você não é salvo porque você é bom. Você é salvo porque Jesus é bom. Você não é perdoado porque merece. Você é perdoado porque Ele pagou o preço. A graça de Deus não foi barata, custou o sangue de Jesus. Mas para você, ela é um presente recebido pela fé. Quando você confessa e se arrepende, Deus não está fingindo que nada aconteceu. Ele está aplicando na sua vida o perdão conquistado por Jesus na cruz. Por isso, pare de fugir. Pare de se esconder. Pare de tentar vencer na sua força. Comece a dizer: Senhor, eu dependo da Tua graça, eu dependo do Teu Espírito, eu dependo do Teu amor. Agora vamos orar mais profundamente. Senhor, nós queremos colocar diante de Ti cada pecado nomeado agora, cada área de fraqueza, cada cadeia emocional, cada vício, cada padrão repetido na família, cada ciclo de destruição que tem se repetido geração após geração. Nós te pedimos, Pai, quebra essas correntes, rompe esses laços, entra na história dessa pessoa que ora comigo, entra na história da família dela e coloca um ponto final em tudo o que não vem de Ti. Há pessoas que aprenderam o pecado dentro de casa, aprenderam a mentira, a traição, a violência, a infidelidade, a falta de perdão, aprenderam a guardar mágoa, ressentimento, orgulho, e hoje não sabe como ser diferente, mas em nome de Jesus nós cremos. O Senhor pode interromper ciclos, o Senhor pode curar o que veio lá de trás, o Senhor pode mudar a rota da história. Escreva em fé nos comentários: em Jesus um novo ciclo começa na minha vida. Pai, derrama sobre nós não apenas perdão, mas arrependimento genuíno daquele que nos leva a odiar o pecado, a fugir da aparência do mal, a dizer não para aquilo que nos afasta da Tua presença. Nós sabemos que a mudança nem sempre acontece da noite para o dia. Sabemos que algumas áreas levam tempo para serem restauradas.
Mas nós não queremos mais nos acostumar com o pecado. Nós não queremos mais tratar o erro como algo normal. Dá-nos um coração sensível que se entristece quando erra, não por medo das consequências, mas por amor ao Senhor. Espírito Santo, fortalece nosso interior, para que nossa carne perca força, para que nossas vontades desordenadas diminuam e a tua vontade cresça. Agora eu quero orar por você que sente que está distante de Deus, por você que já caminhou com Ele, mas foi se esfriando, por você que talvez nunca entregou sua vida de verdade para Jesus. Apenas admirou de longe, mas não tomou a decisão. Se for o seu caso, eu quero te convidar a fazer uma oração de entrega. Se você puder, feche os olhos e repita dentro do seu coração com sinceridade. Senhor Jesus, hoje eu reconheço que preciso de Ti. Eu reconheço que sou pecador. Reconheço que eu não consigo me salvar sozinho. Eu entrego diante de Ti a minha história, minhas quedas, meus erros, minhas culpas, meus pecados. E peço, perdoa-me, limpa-me, transforma-me. Eu creio que na cruz o Senhor pagou o preço pela minha vida. Eu creio que o Teu sangue me purifica de todo o pecado. Hoje eu Te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e faz de mim uma nova pessoa, em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração com sinceridade, quero que você escreva nos comentários: hoje eu entrego a minha vida a Jesus. Isso é importante. Não é para aparecer, é para afirmar no mundo espiritual a decisão que você tomou. Pai, eu oro agora por cada pessoa que se rendeu a Ti, por cada coração que se abriu, por cada um que reconheceu que precisa de perdão e transformação. Sela essas vidas com o Teu Espírito Santo. Guarda-as do mal. Livra-as das ciladas. Fortalece-as quando forem tentadas. Lembra-as dessa oração quando o inimigo vier acusar. Que esta palavra não pare aqui. Que este vídeo seja instrumento nas Tuas mãos para restaurar muito corações, para reconciliar pessoas contigo, para despertar vidas que estavam frias. Agora eu quero orar pela sua família, pela sua casa, pela sua vida emocional, pela sua vida financeira, pela sua saúde, porque Deus não quer apenas te perdoar, Ele quer te restaurar por completo. Senhor, visita esta casa, visita cada cômodo, visita este lar com a Tua paz. Que todo ambiente pesado, carregado, tenso, seja invadido agora pela Tua presença. Entra nos relacionamentos, cura feridas, traz perdão onde havia mágoa, traz diálogo onde havia silêncio pesado, traz respeito onde havia desrespeito, traz amor onde a frieza tomou conta. Entra também na área emocional dessa pessoa. Onde existe ansiedade, traz calma. Onde existe culpa, traz perdão. Onde existe medo, traz confiança. Onde existe vergonha, traz restauração. Onde existe sentimento de indignidade, mostra o valor que ela tem aos teus olhos. Entra também na área financeira, abre portas de trabalho, dá sabedoria para administrar recursos, dá direção para decisões importantes, livra de golpes, enganos, associações erradas, entra na saúde física, toca no corpo, cura enfermidades, fortalece imunidade, acalma o coração acelerado, livra de doenças geradas por estresse, culpa, preocupação acumulada. Em tudo, Pai, nós te pedimos que haja uma marca, a marca de um recomeço, a marca de um coração que decidiu parar de fugir e passou a viver na luz. Quero que você escreva uma última frase de fé. Hoje eu recomeço com um coração sincero diante de Deus. Mas eu quero continuar orando mais um pouco por você, porque eu sei que muitos aqui carregam feridas profundas, feridas que não foram causadas da noite para o dia e que também não serão curadas apenas com uma palavra bonita,
mas com um processo de cura que o Espírito Santo quer começar agora. Senhor, eu te apresento também as marcas emocionais dessa pessoa, marcas de rejeição, de abandono, de traição, de humilhação, marcas de palavras duras que ela ouviu na infância, marcas de comparações, marcas de situações em que ela foi injustiçada. Talvez, meu Deus, essa pessoa tenha aprendido a se defender se escondendo, criou máscaras, criou papéis, criou personagens para sobreviver. E hoje ela tem dificuldade até de acreditar que pode ser amada como realmente é. Espírito Santo, entra nessas memórias, entra nessas cenas do passado, entra nesses traumas que ela carrega e começa a derramar bálsamo de cura. Mostra para ela que o Senhor não é como as pessoas que machucaram. Mostra que o Senhor não pisa em feridas abertas. Mostra que o Senhor não acusa, mas acolhe, perdoa, restaura. Eu oro por aqueles que se sentem constantemente indignos, que pensam, eu não mereço ser feliz, eu não mereço ser abençoado, eu não mereço ser amado por Deus. O Espírito Santo quebra essa mentira agora. Mostra que na cruz Jesus não morreu por pessoas perfeitas. Ele morreu por pessoas feridas, frágeis, quebradas, como todos nós. Ensina essa pessoa a se ver como o Senhor a vê. Lavada pelo sangue, alcançada pela graça, amada apesar das falhas, chamado para uma nova vida. Agora eu quero que você faça algo de fé. Se você puder, coloque a mão sobre a sua cabeça e ore assim dentro do seu coração. Senhor, eu renuncio toda mentira sobre mim. Renuncio toda palavra de acusação que eu acreditei. Renuncio todo rótulo que me colocaram. E eu escolho crer no que o Senhor diz sobre mim. Pai, sela essa declaração no mundo espiritual. Que a partir de hoje essa pessoa comece a se ver com outros olhos. Não pelos fracassos que teve, mas pelo projeto que o Senhor tem para a vida dela. Eu oro também por quem sente que já tentou mudar muitas vezes e não conseguiu. Pessoas que pensam, eu já pedi perdão muitas vezes, eu já prometi que ia mudar, mas sempre volto para o mesmo lugar. Senhor, mostra que o caminho não é prometer mais, é depender mais, não é confiar na força da vontade humana, é confiar na ação do Espírito Santo. Coloca dentro de nós um desejo constante de estar na tua presença, de ler a tua palavra, de ter momentos sinceros de oração. Não por obrigação religiosa, mas como relacionamento com o Pai. Eu oro, meu Deus, para que essa pessoa não saia desta oração com peso, mas com esperança, sabendo que o Senhor não está jogando na cara os erros, mas oferecendo um recomeço. A partir de hoje, que cada vez que ela cair, ao invés de correr de Deus, ela corra na direção de Deus. Que cada vez que errar, ao invés de se esconder, ela se derrame em arrependimento, sabendo que na tua presença há perdão e restauração. Agora eu quero falar com você sobre a sua caminhada a partir deste dia. Não basta apenas ter um momento forte de oração. É preciso transformar essa decisão em um estilo de vida, passo a passo, um dia de cada vez. Talvez você pense, eu não sei por onde começar, eu não sei como ler a Bíblia, eu não sei como orar. Comece sendo sincero, separe um horário do dia para conversar com Deus. Pode ser de manhã, à tarde ou à noite. O importante é que seja um momento de verdade. Abra o coração. Conte como você está. Conte quando estiver alegre. Conte quando estiver triste. Conte quando estiver com vergonha. Leia um pequeno trecho da palavra e peça: Espírito Santo, fala comigo, mostra o que eu preciso aprender hoje. E quando você perceber algo que a palavra está confrontando, não fuja, não feche o coração. Diga, Senhor, eu reconheço que isso está errado em mim, eu preciso da tua ajuda para mudar. Essa é a grande diferença. O religioso ouve e endurece. O filho ouve e se rende.
que você seja alguém que se rende. Quero que você escreva mais uma frase profética. Eu escolho viver um dia de cada vez na presença de Deus. Se algum pensamento tentar te acusar dizendo, você não vai conseguir, você vai cair de novo. Você não merece ser usado por Deus. Lembre desta oração e responda em fé. Diga, eu não confio em mim, eu confio em Jesus, eu não confio na minha força, eu confio na graça de Deus, eu não caminho sozinho. E o Espírito Santo caminha comigo. Pai, eu consagro a Ti a vida espiritual dessa pessoa, que ela não dependa apenas de vídeos, de orações prontas, mas aprenda a ter vida com o Senhor no secreto, no quarto, na sala, no trabalho, onde estiver. Que ela entenda que o Senhor está disponível todos os dias, não apenas nos momentos em que ela se sente digna, mas principalmente quando ela se sente mais fraca. Que toda vez que vier a vontade de desistir, o Senhor relembre esta mensagem, relembre esta oração e reacenda dentro dela a certeza de que ainda há esperança. Eu oro também pelos sonhos dessa pessoa, sonhos que foram deixados de lado por causa da culpa, por causa da vergonha, por achar que perdeu o direito de viver coisas boas. Senhor, se for da tua vontade, ressuscita projetos, restaura chamados, reacende ministérios, levanta intercessores, pregadores, servos e servas que foram paralisados pela acusação. Mostra que o Senhor ainda tem planos, que a história ainda não acabou, que o fracasso não é o ponto final, mas pode se tornar um ponto de virada quando colocado nas tuas mãos. Que a partir de hoje ela consiga declarar, eu não sou definido pelo meu passado, eu sou definido pelo que Deus diz ao meu respeito. Meu irmão, minha irmã, se essa oração falou com você, se em algum momento você sentiu a presença de Deus, se lágrimas vieram aos seus olhos, ou se pelo menos um pensamento foi clareado, saiba que não foi humano, foi o Espírito Santo te chamando de volta para perto. Não ignore esse chamado. Não trate como algo qualquer, ele está te puxando para o lugar de intimidade e verdade. Antes de encerrar, eu quero te pedir com muito carinho, se esta palavra tocou o seu coração. Compartilhe com alguém que você sabe que precisa ouvir isso. Talvez haja alguém na sua família se sentindo sem perdão. Talvez um amigo se sentindo sujo, sem valor. Talvez alguém que parou de orar porque acha que decepcionou Deus para sempre. Envie esta oração. Coloque o link no seu status. Seja instrumento nas mãos do Senhor para alcançar outras vidas. E se você ainda não faz parte desta corrente diária de oração e de palavra, eu te convido a se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você será lembrado todos os dias a buscar a presença de Deus e não caminhará sozinho nessa jornada. Vamos fazer uma última oração de consagração. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos terminar esta oração te agradecendo, porque o Senhor fala conosco com amor e verdade. O Senhor não passa a mão sobre o pecado, mas também não despreza quem se arrepende. Obrigado, Jesus, porque o Senhor não desiste de nós. Obrigado por esta pessoa que ficou até aqui, por esta vida que decidiu abrir o coração, por esta alma que escolheu a sinceridade. Que a partir de hoje um novo tempo comece, um tempo de mais verdade, mais arrependimento, mais intimidade, mais obediência, mais presença do Espírito Santo. Nós consagramos esta vida ao Senhor, consagramos a mente, os pensamentos, as emoções, as decisões e pedimos, seja feita a tua vontade. Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo repouse sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família hoje e todos os dias da sua vida. Em nome de Jesus, amém.